E aí, pessoal, tudo bem? Aqui só felicidade. Sejam bem-vindos ao meu canal. Vamos resolver problemas de Transcal de forma fácil, prática e em pouco tempo? Eu sou o professor Paulo Santos e vou te guiar nessa aventura. E aí, pessoal, vamos para mais uma aula. Então, essa é uma aula de revisão. Aqui vocês vão ver o que é necessário para resolver problemas no capítulo 8, escoamento interno. Essa aula foi baseada aqui no livro do Incropera, né, a 7ª edição. Lembrando que já existe a 8ª edição, tá? Vocês podem comprar o e-book usando o Kindle. E eu recomendo também o Kindle Unlimited, que você pode ter acesso a tantos livros técnicos quanto os livros literários. Tá? Então vamos lá. Então nesse capítulo 8, né, do Incropera, eu tenho lá escoamentos internos em dutos. E a gente vai falar sobre dutos circulares e dutos não circulares, tá? Como eu vou mostrar aqui na aula. Então, aqui vale salientar no escoamento interno que a camada limite ela se desenvolve, né? E chega numa condição que é uma condição de completamente desenvolvida. Né? Então, eu tenho uma região do escoamento em desenvolvimento, né? E tenho uma região desenvolvida, né? Isso vai ter impacto nas minhas correlações. A primeira coisa que a gente tem que saber no diâmetro interno é se o duto é circular, eu calculo utilizando o diâmetro interno. Se ele é um duto que não é circular, tá? Eu vou ter que utilizar o diâmetro hidráulico. Em ambos, eu utilizo aqui o Reynolds, onde esse D aqui é o D característico, que é o interno ou hidráulico. Eu posso usar a velocidade média ou eu posso utilizar a vazão máxima, né? Ok. Então, esse Reynolds é quem vai dizer se o escoamento é laminar ou turbulento. Se for até 2300, ele é laminar. Acima disso, ele é turbulento. Tá? Ok. Então, a gente precisa saber também qual é a queda de pressão nesse tubo para que eu possa calcular a potência requerida para que ocorra esse escoamento. Então, eu vou utilizar essa correlação, né, e eu vou calcular a pressão, a queda de pressão ao longo do meu comprimento do tubo, utilizando ali a velocidade média. Tá? Então, eu posso utilizar o diagrama de Moody, onde eu vou ter o escoamento laminar e a região onde o escoamento ele tem a rugosidade e ele é turbulento, certo? Então, para a correlação para calcular, se eu não quiser utilizar o diagrama de Moody, se for laminar, 64 sobre Reynolds, né? E se for turbulento, se for tubos lisos, né? Isso aqui é importante ressaltar, ó. Se for tubos lisos, eu utilizo essa correlação. Caso contrário, né, eu tenho uma correlação, a correlação de Colebrook, só que ela é uma equação aqui transcendental, né, onde o F está intrínseco de um lado e do outro das equações. É um processo iterativo. Ok, para calcular a potência, né, a potência requerida, então basta multiplicar aquele ΔP que eu calculei, né, pela vazão volumétrica, ou em função da vazão máxima, ou em função da velocidade média. Ok. Se eu tenho agora, são duas condições que eu vou ter no aquecimento ali de um duto. Eu posso ter um fluxo térmico constante, e aí eu calculo a temperatura média, né, em qualquer ponto, em função da temperatura de entrada e do fluxo de calor. Né? Então aqui, ó, aqui vai estar o fluxo, né? Seria o fluxo térmico constante, né? Quando eu tiver a temperatura agora, né, constante, temperatura superficial, opa, tiver a temperatura superficial, eu vou ter agora, né, a temperatura, opa, perdão, eu vou tirar isso aqui, deixa ali, o fluxo térmico constante, e aqui eu vou ter a temperatura constante, tá? Então, se eu quero saber a temperatura na saída, né, onde esse X aqui vai ser igual a L, X igual a L, então basta calcular por essa expressão. Então, quando eu tenho a temperatura da superfície constante, né, eu tenho lá um decremento ali exponencial, e eu preciso calcular o Q, né, a taxa de transferência de calor.
Então, esse Qconv, né, de convecção, ele teria que levar em consideração delta na entrada e na saída, e aí chega-se num ΔT em média logarítmica, né, que é a forma mais adequada para calcular essa taxa. E esse ΔT leva em consideração, né, os deltas que entram e que saem, né? Veja, aqui, esse aqui, deixa eu escrever aqui. Então, esse aqui, né? Esse aqui seria o meu ΔT que entra, né? E esse aqui, ó, seria o meu ΔT que sai, tá? Então, eu tenho, e a temperatura aqui, ó, essa TS aqui, ela é constante, certo? Então, esses são os meus ΔT aqui. Deixa eu voltar aqui uma coisa. Eu acho que eu mostro anteriormente, né? Aqui, ΔT que entra, ΔT que sai. Ok. Então tá. Então a lei de resfriamento de Newton, né? A minha transferência de calor, né? Ela vai ser exatamente isso aqui, ó, o meu Q vai ser igual a área, certo? Na verdade vai ser, com uma temperatura constante, vai ser H médio, a área da superfície, né, ΔT em média logarítmica, tá? Eu tenho uma condição especial, que é geralmente quando eu tenho lá a temperatura da corrente livre, né? E eu não tenho a temperatura da superfície. Ok, nesse caso, eu tenho que encontrar uma correlação, né, para colocar, levar em consideração essas resistências térmicas, né? Então, antes, eu tinha aqui um TS. Agora, tá vendo aqui, ó, ele foi substituído, né? Ó, veja, o TS, aqui, ó, ele foi substituído por quem? Por esse T da corrente livre, que está ali. A outra modificação está aqui também, aqui, ó. Antes, eu tinha, né? Antes, eu tinha o H médio, né? O perímetro vezes o comprimento, né? Vamos voltar aqui para vocês perceberem isso. Ó. Antes, lá na minha equação, tá aqui, ó. Perímetro, comprimento vezes o H médio, né? Só que agora, o que é que eu tenho? Eu tenho, opa, isso mesmo. Eu tenho agora, né, o A, né? E o meu Qconv agora, gente, ó, não é mais H vezes a área, agora é um U médio, tá? Um coeficiente global, tá? Então eu posso também pensar em 1 sobre a resistência, né? Porque 1 sobre a resistência, né? Isso aqui é exatamente o meu UA, tá bom? Ok, então meu Qconv vai ser o ΔT em média logaritmo dividido pela resistência total. O que vai ser essa resistência total? Se a gente imaginar agora uma situação aqui, né, onde eu tenho um escoamento interno, uma parede com espessura e um escoamento externo, né, nessa região aqui, ó, que eu estou mostrando, vou dar um pouco mais de ênfase aqui, né, eu tenho essa resistência térmica, que é a resistência interna da parede e externa. A interna, 1 sobre H vezes a área, a da parede ali, o Ln, né, a resistência entre a espessura ali, né, que seria o raio externo e interno, e o externo. É isso. Aí vem as correlações. Se o escoamento for laminar, o que, que eu tenho que fazer, né? A primeira coisa que você tem que fazer é calcular o comprimento térmico e o comprimento hidrodinâmico para saber se o fluido, né, se está desenvolvido, né, se o escoamento está desenvolvido do ponto de vista fluido dinâmico, né, onde eu vou ter lá o meu Ni, e o meu térmico, onde eu vou ter aqui o meu T, certo? Então, como é que eu calculo isso, né? Se eu quero o X completamente desenvolvido térmico, é 0,05 Reynolds, né, vezes o Prandtl vezes o diâmetro. Não pode esquecer esse diâmetro. Se for hidrodinâmico, o X aqui, ó, dinâmico é 0,05 Reynolds vezes o diâmetro. Então eu calculo, a primeira coisa que eu tenho que calcular, né, além do Reynolds, né, calculei Reynolds, está abaixo de 2.300, então eu vou calcular agora o comprimento.
Se eu ver que esse comprimento hidrodinâmico, né, e o térmico, eles são menores do que L, então eu estou numa região completamente desenvolvida do ponto de vista hidrodinâmico e térmico. Se eu tiver a condição de fluxo constante, né, fluxo térmico constante, eu tenho essa expressão. Agora, se eu for agora pela temperatura, se for a temperatura constante, né, eu vou ter isso aqui, né, 3,66. E a região completamente desenvolvida está aqui, ó, exatamente aqui. Ó. Essa é a região completamente desenvolvida, que é a região onde eu tenho o H constante. E, com consequência, o núcleo também. Quando agora o coeficiente hidrodinâmico, né, for menor do que o L, quer dizer que, do ponto de vista hidrodinâmico, está completamente desenvolvido. Esse comprimento é chamado de entrada térmica, né? Então eu utilizo essa correlação, tá? Essa correlação também pode ser usada no comprimento de entrada combinada para um plano maior do que 0, maior do que 5, tá? Quem é esse GZD, né? É o número de Graetz, né, que é dado por essa expressão, onde esse L aqui seria igual ao L, ao X aqui seria igual ao L, o comprimento do duto. Ok. Se o X, agora na outra condição, quando eu tenho, né, que o X hidrodinâmico e o X térmico, eles são maiores do que o L, ou seja, quer dizer que o escoamento não se desenvolveu, nem do ponto de vista hidrodinâmico, nem térmico. Então eu tenho agora aqui um comprimento de entrada combinado, e aí eu vou utilizar essa correlação. Lembrando, né, aqui, ó, que essa temperatura é uma temperatura média aritmética entre o que entra mais o que sai. Ok. Então, do ponto de vista laminar, é isso. Calculei o Reynolds está abaixo de 2.300. Vou calcular agora os comprimentos de entrada, né? Os comprimentos para desenvolver, se é o hidrodinâmico e o térmico. Então, eu vou ter a condição completamente desenvolvida, a condição, né, de entrada térmica, que é o hidrodinâmico se desenvolveu, mas o térmico não. E quando os dois estão em desenvolvimento, seria entrada combinada. Perfeito. Vamos avançar. Então, agora do ponto de vista, ok, escoamento turbulento, né? Ainda para dutos circulares. Escoamento turbulento, a gente tem Tittus-Boiter, né? Ela é uma correlação para quê? Para dutos lisos, tá, gente? Dutos lisos. Ok. Se o fluido, ok, essa é a correlação, e ela tem um índice aqui, um N aqui, tá? Esse N aí, ele é 0,4 quando o fluido está aquecido, sendo aquecido, e 0,3 quando ele está resfriando. Essa é a equação de Tittus-Boiter. Essa correlação, ela é utilizada quando eu tenho essa diferença aqui entre TS menos o TM, tá? Quando é pequena, entra aqui, ó, 100 e 70 é pequena a diferença, e moderada, 100 e 10 graus, por exemplo. Tá? Já ainda para tubos lisos, né, eu tenho a correlação de Side-Tate, tá? Só que agora eu tenho esse TS menos TM numa condição elevada, tá? Então, se for tubos lisos, eu uso nessa condição elevada, que seria, por exemplo, o exemplo da combustão, 1.100 graus Celsius, temperatura da superfície, e a temperatura média de 300. Então, aqui seria para tubos lisos, né? Esses tubos lisos, ainda para tubos lisos. Se eu tiver agora, né, um tubo rugoso, né, se tiver rugosidade, eu tenho que usar essa correlação, que seria a correlação de Gnielinski. Tá? Então, são essas três correlações, né? A primeira delas, então, eu calculei o Reynolds, deu acima de 2.300. O tubo é liso? É. Então, o que é que eu tenho que ver? Eu tenho que ver se as temperaturas são moderadas ou pequenas. Se for moderadas e pequenas, uso o Tittus-Boiter. Eu vi que o tubo é liso, mas as temperaturas são elevadas, tem combustão, tem um processo químico ali, uma reação química. Então, aqui, nesse caso, eu utilizo a correlação de Side-Tate. Agora, eu falei que o tubo ele é rugoso, né? Então, envolveu rugosidade, só tem a correlação de Gnielinski. Ok, beleza. Aí vem escoamento em dutos agora não circulares, né? As correlações para isso. Então, a primeira aproximação que a gente tem é um diâmetro hidráulico. Seria 4 vezes a área da seção transversal dividido pelo perímetro. Ok. Quando eu tenho lá um escoamento aqui, ó, tá ênfase, se ele for turbulento, calculei o Reynolds. Como é que eu vou calcular o Reynolds aqui, né? A mesma coisa, gente, aqui, ó. O Reynolds eu vou calcular agora. Reynolds e Nusselt, eu
eu vou calcular tudo com isso aqui, né? Então, ó, o Reynolds vai ser baseado no diâmetro hidráulico. Então, seria a, a velocidade média, né? O diâmetro hidráulico dividido por Ni, né? E Nusselt também vai ser no diâmetro hidráulico médio. Então, seria o H médio, o diâmetro hidráulico sobre o K, né, aqui do fluido, Ni do fluido. Certo? Então, se o escoamento for turbulento, eu posso usar as correlações que eu mostrei para vocês, né? Editus-Boiter, Side-Tate e Gnelinski, que eu vou ter uma média boa, representativa ali dentro do perímetro do meu duto. Agora, se o escoamento for laminar, tá? Veja, eu utilizo, né, essa tabela aqui. Veja, para um escoamento, quando eu tenho um tubo, né, circular, eu tenho aquelas correlações que eu já mostrei. Agora, se ele for quadradinho assim, como esse A e B aqui, uma razão de aspecto de 1, B sobre A. Então, aí eu posso calcular o diâmetro hidráulico dessa forma, né? Quem é a transversal disso aqui seria A vezes B. Quem é o perímetro? 2 vezes A mais 2 vezes B. Perfeito. Então, vamos para frente. Então, gente, aqui eu só peço que vocês não esqueçam de lavar o pé antes de dormir, porque tá frio, né? Lava o pé. Aí é isso, essa aula é uma aula curta, né? E é só para relembrar, para situar a cabeça de vocês, o que é que vocês têm que fazer de forma sistemática, tá? Ok, aqui só relembrando, né, a 8ª edição, caso vocês queiram, e o Kindle Unlimited vai estar aqui na descrição do vídeo, tá bom? Então, um abraço e até a próxima!